E no Formiga da Tela de hoje vamos falar do principal filme de ficção científica neozelandês, Terra Tranquila, e para isso chamamos aqui o Fernando Brito da Versátil. Opa! Como vai? Tudo certo? Bom? Obrigado aí por poder falar do Terra Tranquila, é um prazer. Cara, pós-apocalíptico na veia, né? Pós-apocalíptico na veia e um pós-apocalíptico muito diferente. Normalmente quando a gente fala de cinema pós-apocalíptico, a gente já imagina aquela sociedade bem de filme à estrada, alguma coisa assim, uma sociedade que se quebrou e está tentando se reconstruir ou sobrevivendo da melhor forma. Mad Max, enfim. Principalmente pegando aquela ideia precursora do Pânico no Ano Zero, né, que pega o início do que seria o pós-apocalipse, né? Então o Pânico no Ano Zero, por mais que não seja o tema aqui, eu acho que é importante falarmos dele, porque é como se quase todos os outros filmes que tratam sobre pós-apocalipse fossem sequências do Pânico no Ano Zero. Agora, o Terra Tranquila, eu acho que ele ganha um destaque muito grande, porque não se trata de um colapso da sociedade, e sim se trata do isolamento de um só homem após um evento enigmático, né? Então, só falar um pouquinho aqui da sinopse, pra gente já não falar um montão de coisa e deixar a sinopse pro final. Basicamente, nós temos o personagem Zack, que ele acorda e tá tudo quieto, ele acha estranho, sai com o carro, a cidade tá, como diz o nome, tá tranquila. Ele fica buzinando, procurando pessoas, não acha absolutamente ninguém. E a partir daí, o que eu acho interessante? Ao invés dele ter que lidar com monstros, mutações e tal, ele tem que, no começo do filme, lidar consigo mesmo, né? Sem dúvida, eu acho que uma dos charmes, um dos acertos do Geoffrey Murphy no Terra Tranquila foi centrar a narrativa no personagem, numa subjetividade. Exato. Então é uma subjetividade em crise. Então o filme, o ponto de vista é do Zack. A gente vai acompanhar esse ponto de vista dele e, nesse sentido, o filme dialoga com o Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que é também centrado na subjetividade do protagonista. Então é como você, enquanto indivíduo, enquanto eu, você reage ao fim da civilização como você conhece. Exato. Né? Como que é o day after, né, de um holocausto nuclear. Nesse sentido, é um filme realizado em 81, que ainda se insere num contexto de Guerra Fria, porque afinal de contas, o mundo chegou perto do seu final nos anos 60, com a crise dos mísseis de Cuba, e vários filmes que vão falar desse tema, né, o excesso da paranoia do Duck and Cover, mas nos anos 80 essa realidade ainda existia, né? Então o tema do holocausto nuclear, dessa ideia que você está aqui e de repente você não vai poder estar mais por causa de um apertar de um botão, estava ainda no ar. E ele soube muito bem centrar na subjetividade. E aí uma outra coisa também que eu acho legal a gente destacar é o aspecto periférico do filme. Por que periférico? Você pensa no cinema em grandes centros de produção. No caso do cinema, depois aí da Segunda Guerra, é Hollywood, né? O grande centro de produção do mundo, né? Cinematografia. Nós estamos falando aqui da Nova Zelândia. E os filmes neozelandeses, australianos, eles trazem todo digamos, um olhar diferenciado. É uma realidade, não é... Você percebe muito bem, quando você começa a ver o Terra Tranquila, que você não está vendo um filme hollywoodiano, né? No trato da história, não só na ambientação. Depois, aí a gente vai... Não seria nenhum spoiler, porque ele é realmente um homem solitário, seria o último homem na Terra, esse tipo de narrativa, mas que ele vai encontrar, assim como acontece no Eu Sou a Lenda, como acontece em outras narrativas pós-apocalípticas, ele encontra outros sobreviventes. E um dos sobreviventes vai ser a figura de um Maori, né? Que é justamente, tem aí toda uma carga colonial, né? A história dos aborígenes, né? Daquela relação dos nativos com a sua própria terra. Então aí toda uma dimensão mística, né? Então é muito interessante você ver o neozelandês fazendo um gênero de ficção científica. É quando você pega a ficção científica e vê a ficção científica pelas bordas. Você sai desse centro anglo-saxão, no caso vocês estão pensando em Inglaterra e Estados Unidos, sobretudo Estados Unidos, e você vê outras contribuições, um outro olhar. Eu acho que assim, é uma experiência, sobretudo, refrescante. Né? Porque eu acho que faz bem ao nosso olhar. Com certeza. Sair desse centro hollywoodiano de ficção científica. Não, e você percebe, você falou uma coisa muito bem, você percebe que não está vendo um filme hollywoodiano, norte-americano, enfim, tá mais pro lado ocidental, né? Não só pela questão da produção, que você vê que não tem muito orçamento, normal, entretanto, pelo modo como o personagem é desenvolvido. Claro. Então, uma cena que nunca teria em cinema hollywoodiano, nunca, e se fosse feito hoje em dia, que acho que seria mais fácil, ele teria uma conotação muito diferente, que é, por exemplo, tem uma cena, não é spoiler, tá? Fiquem tranquilos, onde ele já conseguiu se virar para sobreviver, então com geradores de energia, etc., mas que eles colocam uma camisola de mulher.
Aquela cena não mostra que ele tinha um sonho de ser travesti ou de ser mulher, tal. Não é isso. É ele se encontrando com o lado feminino. Pelo menos a interpretação que eu tenho. Porque ele está sozinho. Então, a única companhia, por ser ele mesmo, é agora que ele vai se conhecer. Então, ele está entrando em lado o contato feminino, que você vê que antes ele era muito masculino no seguinte sentido. Todo o jogo de cores, direção de arte, da casa dele, as roupas que ele estava usando, ele viu que todo mundo sumiu e ele estava de terno e gravata, por exemplo, pela cidade. Então, esse momento, para mim, é um momento muito emblemático do filme, porque ele coloca e ele se observa, se sente e ele fica com a camisola, porque ele percebe que isso é refrescante, é aquele relaxamento que ele estava precisando. Não só isso, mas várias outras cenas. Então, por exemplo, tem uma cena em que ele se sente o rei daquele mundo, né? O deus daquele mundo. Até que ele verbaliza isso, né? Agora eu sou o Deus. Só que nesse momento que ele fala eu sou o Deus, ele se sente com toda a potência e ele se sente mais sozinho quando ele coloca aquelas estátuas, né? Na verdade são posters de pessoas, e ele está lá no alto de uma mansão declamando aquele discurso de um ditador, por assim dizer, e ele encerra o discurso com uma fala que é vitoriosa na fala, só que o modo como o ator faz, que é o Bruno Lawrence, aliás, o Bruno Lawrence ele manda muito bem nesse filme, ele segura o filme de um jeito incrível, assim. Ele fala de um jeito muito melancólico. Então, isso é uma coisa que o filme traz, que é o subtexto. Então, o texto tá falando uma coisa, o personagem tá em outra vibe, tá em outra circunstância. Is it not fitting then that I be president of this quiet earth? Aí, muito lógico, a partir deste momento que ele se sentiu o deus daquele mundo, só que um deus depressivo, que você tem a inserção da outra personagem, posteriormente um terceiro personagem, que, é claro, o filme ele tem algumas cenas que mostram que são personagens reais, que existem naquele mundo, mas que você também pode gerar uma interpretação como uma personificação do próprio pensamento do protagonista. Eu acho que tudo que você falou, eu acho que são qualidades do filme que você falou bem, que são, primeiro são cenas, essa sensibilidade, esse estranhamento que foge de uma estética hollywoodiana. Então são vários pontos fora da curva que o filme apresenta, vários pontas soltas e, sobretudo, essa coisa de múltiplas camadas. Há uma riqueza aí de subtextos, de conteúdos. Aliás, uma possível leitura, o final é um final aberto, há possíveis leituras cósmica no sentido religioso, metafísico. Então é muito interessante e tem, sem dúvida, e o diretor é muito atento a isso, a esse cuidado com a construção psicológica do protagonista. Então é um filme de uma subjetividade em crise, nesse sentido se encaixa muito bem numa modernidade e de você pensar esse eu em crise e todas as suas possíveis ramificações. Exato. Então dá para você pensar assim como uma projeção, que esses outros que ele encontra são projeções do seu próprio eu. Então é um filme aberto a leituras, nesse sentido não encaixa-se apenas no subgênero da ficção científica pós-apocalíptica, mas digamos num aspecto maior, que seria da ficção especulativa. Exato. Ficção filosófica, uma ficção realmente bem no espírito da New Wave, pós-New Wave, né? Exato. E é bem legal. E aí uma outra dica que eu dou, a gente falando aqui bastante pós-apocalíptico, até falou antes da gravação, vê-lo com o Diabo, a Carne e o Mundo, que é um filme americano pós-apocalíptico de 59, que tem o Harry Belafonte, que é também um personagem, né, que está sozinho e que vai haver depois encontrar dois outros sobreviventes, também um homem e uma mulher, e a mesma situação dramática que se desenrola. E um vai se desenrolar em outro. Então é interessante você ver esse tema sendo abordado em diferentes épocas, mas com uma sensibilidade geral, que essa sensibilidade é a grande pergunta. O que fazer quando o mundo acabar? Né? E sempre essa preocupação, o holocausto nuclear, e lembrando que o holocausto nuclear, tanto nesses filmes todos, ele é ação de quem? Não é ação de Deus, é ação do homem. Exato, exato.
E essa parte que você falou, de todos os subtextos, esse desenvolvimento do personagem, principalmente pegando esses dois personagens que adentram na trama, tem uma questão aí muito sutil do texto, mas quando a gente é carimbado já nesse tipo de filme, a gente já imagina que algo vai acontecer. Então, chega a mulher, ele sente um alívio tal, aí você fala, puxa, vai ter algum momento, alguma tensão sexual, ele vai desejá-la, ela vai desejá-lo tal. Aí entra o terceiro indivíduo nesse triângulo amoroso, por assim dizer. A partir daí, você, é claro, por várias referências que nós vamos ter de literatura, quadrinhos e tal, a gente já imagina algo que vai acontecer. Nós não vamos falar aqui o que acontece para não dar spoiler, mas é uma coisa totalmente diferente e muito mais intimista, né? Ainda mais com essa... Foge do lugar comum, foge do lugar clichê. Total. A primeira vez que eu vi, eu falei, tá bom, já sei o que vai acontecer. E não acontece, é pelo contrário, você consegue compreender isso de uma outra forma, uma forma, assim, muito mais intelectual, né? Esse filme, ele não busca aquela catarse da maioria das ficções científicas, né? Que tem uma catarse tal. Não, é uma catarse intelectual que você vai ter nos créditos, por assim dizer, que você reflete tudo aquilo que aconteceu e você começa a entender. Outra coisa também que eu adoro nesse filme é o seguinte, ficção científica é um gênero que eu amo, eu adoro. Entretanto, quando eu vou analisar as obras que eu mais gosto, elas acabam se encontrando na literatura de ficção científica, que normalmente consegue ser muito mais profunda, tal, consegue ser mais atemporal. Então, e quando vai para o cinema, por questão de orçamento, o filme tem que se pagar, tal, ele tem que abrir mão de alguns conceitos e abraçar ou clichês ou coisas para chamar mais a atenção do público, enfim, colocação, etc. E esse filme, eu consigo sentir o que eu sinto na literatura, que é um filme para ser muito contemplativo, assim, é para ser um filme de análise, de você pensar, você tá crescendo junto com o personagem, analisar esse desenvolvimento. O que você falou, o que fazer quando a Terra acaba? Não é você pegar e se jogar num bunker cheio de armas, tal, como é a maioria desses filmes. Não, o cara ele se encontra com ele mesmo. Coisa que nós vemos em várias obras de ficção científica. Para citar uma aqui, por exemplo, se pega Asimov, A Última Resposta, onde você tem um físico que morre e fica conversando com uma voz, que pode ser uma força eletromagnética, ou seja, o que for, é um encontro do personagem com ele mesmo. Então, isso é um aspecto muito interessante no gênero da ficção científica, porque você não necessariamente tem que tratar sobre tecnologia, não necessariamente tem que tratar sobre futuro, sobre realidades alternativas, embora, óbvio, surgem histórias muito legais, mas aquelas que marcam mesmo, elas estão falando da própria natureza humana. E por isso que a ficção científica tem uma questão especial, diferente da fantasia. É claro que a fantasia trabalha isso muito bem em vários filmes, vários livros, vários quadrinhos, mas a ficção científica, como ela tem uma base, mesmo que especulativa, mas ainda assim uma base no mundo real, você consegue se colocar num lugar muito mais fácil do que uma fantasia que às vezes você tende a ser mais escapista. E nesse sentido, o Terra Tranquila ele consegue ser um filme muito intimista, coisa que é difícil no cinema de ficção científica ter isso, né? Então, eu acho que o aspecto, essa questão dessa ênfase na subjetividade, que tem até um aspecto literário no filme, realmente é um grande mérito do Terra Tranquila, porque analisando, né, a história da ficção científica no cinema, são poucos os casos de filmes que têm essa abordagem. Então realmente dá muito gosto. Quem gosta, às vezes, não gosto tanto de filme de ficção científica, porque eu acho que acaba sendo um pouco raso, acaba sendo um pouco superficial a abordagem, a pessoa vai se surpreender positivamente aqui. Porque realmente ele tem esse aspecto, que é um filme que possibilita diversas leituras, diversas interpretações, e eu acho que é muito corajoso do diretor. Inclusive o final é um dos grandes temas, a gente não vai dar spoiler para vocês, mas até hoje se debate o que significaria o final do Terra Tranquila. Não chega a ser assim um debate tão caloroso quanto alguns filmes como 2001, por exemplo, né, a sequência final do 2001, mas o Terra Tranquila ele permite várias leituras, um final visualmente é outro aspecto muito importante, aliado a a carga psicológica, a essa abordagem, essa história que foge do convencional, com várias pontas soltas, vários aspectos surpreendentes, nós temos o visual do filme. Apesar dos poucos recursos, ele conseguiu fazer um filme plasticamente, visualmente muito interessante. Desde do visual a retratar aquela sociedade pós-apocalíptica que traz, inclusive, comentários, o que ele mostra, o que ele deixa de mostrar, até, assim, digamos, como uma experiência visual cósmica, né?
como vocês vão ver, por exemplo, a sequência final. Então é muito interessante você ver que um diretor, não há necessário, que ficção científica tem um erro que as pessoas cometem, de achar que você precisa ter grandes efeitos especiais, que você precisa ter muito dinheiro. O importante é imaginação, é o que você faz com os efeitos. Então, Mario Bava, Ray Harryhausen, todos esses grandes técnicos de efeitos especiais trabalhando com pequenos orçamentos, faziam coisas incríveis. Então, a ficção científica, sobretudo, é imaginação. É o que você, com aqueles poucos recursos, você consegue aí trabalhar imaginaticamente. E o Geoffrey Murphy consegue muito bem no Terra Tranquila. Exatamente. Então, um filme que é uma ficção científica, digamos, poderiam até dizer B, mas que tem É B só por questão de orçamento, porque de resto... De história, de resto, é uma ficção A, né? A, Exato, sim, A, em todos os sentidos. Exato. E é um filme que merece ser redescoberto. Eu acho que, como a gente tem gravado, vocês fazem esse trabalho, vocês estão de parabéns. É falar desses filmes que às vezes as pessoas não assistem. Que pode perguntar aí, cada 5 pessoas gostam de ficção científica, digamos que 1 ou 2 assistiram Terra Tranquila. Exato, exato. Bom, até mesmo porque isso daqui vir pro Brasil também, tem aqui uma edição que eu tenho de DVD super antiga, em que a cópia não tá bacana também, enfim, são coisas que acontecem. Agora, só pra encerrar, você tava falando dessa questão dos efeitos especiais, realmente, assim, você nem liga nesse filme, porque o prazer é o prazer intelectual, é você remoer aqui na imaginação. Agora, tem outro aspecto também que eu gosto muito nesse filme, que é a questão da trilha sonora, a música principal. Pra mim, eu posso estar até viajando aqui, mas pra mim ela é a musicalização da evolução do personagem. Porque ela começa com um fundo, aí esse fundo ele vai diminuindo, e daí você tem um trompete que dá uma estourada, que é como se fosse a voz dele quando ele sente Deus. Depois esse trompete vai abaixando e você tem mais 2 instrumentos de sopro, como se fossem os 2 personagens que chegam. Aí depois você tem uma espécie de epifania da primeira trombeta, como se fosse o final do filme, e depois um silêncio. Então, e é uma trilha que toca no começo e no final só, né, pra pontuar. Até mesmo porque o desenho do som do filme ele é incrível, porque ele é um filme bem silencioso, o desenho de som ele não abusa dos elementos diegéticos que estão na cena, e quando ele usa esses elementos diegéticos, então até quando ele pega uma arma e começa a dar tiro, você não tem aquele tiro de Hollywood, eu não tô nem falando isso no sentido pejorativo, mas é que é o comum, que é aquele tiro que reverbera, né? O tiro aqui no Terra Tranquila é aquele tiro seco, pá! E você não tem eco nem nada. Por quê? Porque tudo tá vazio. Isso é uma coisa interessantíssima assim, no filme, de se analisar tecnicamente, porque ele gera a sensação, né? Ele usa todos os recursos da linguagem cinematográfica para te colocar nesse mundo. Então, como você falou, não vai precisar de mega efeitos especiais, porque o cara entende da linguagem, né? Depois desse filme, ele se transformou em um diretor tão reconhecido na Nova Zelândia, que o trabalho mais conhecido dele, por assim dizer, é como diretor de segunda unidade da trilogia do Senhor dos Anéis, com o Peter Jackson, que também é neozelandês. Então, assim, é um cara aí que ele tem que realmente ser descoberto, principalmente pelo Terra Tranquila, que, como a gente falou aqui, é um filmaço. E você falou, eu acho que é um filmaço, e aí tem esse aspecto que você comentou bem, a questão da trilha sonora, esses cuidados com o desenho de som e com o comentário musical, ele revela o quê? Um diretor que está ciente que o cinema é forma e conteúdo, que você tem que usar todos os recursos disponíveis à linguagem cinematográfica, inclusive o uso do som e do comentário musical, para você criar, realmente ambientar uma história. Então você vê que é um filme que tem bastante esse cuidado de criar uma ambientação, né? Essa ambientação está ligada a subjetividade da personagem. E aí fica sempre a dica, quando você vê um filme desse, fazer a pergunta: o registro é um registro realista ou é um registro antirrealista, um registro que na verdade é uma realidade filtrada pela subjetividade do protagonista, né? Então acho que assim, o filme ele possibilita essas diversas perguntas e é um exemplo muito legal de ficção que usa o potencial do cinema, né, da mídia, né, da linguagem cinematográfica, realmente para alcançar os seus maiores efeitos. É uma ficção científica especulativa, uma ficção científica que está com F maiúsculo, que está aí na grande tradição, um dos melhores sci-fi dos anos 80.
Bom, infelizmente aqui agora nós temos a possibilidade de falar de Terra Tranquila sossegados, porque tem uma edição aqui totalmente restaurada, lançado pela Versátil, no Clássico Sci-Fi volume 6. Fernando, pode falar um pouquinho mais dessa caixa aí? Olha, com certeza. Foi um prazer, essa caixa acabou de sair, né, esse ano. Ela traz vários filmes importantes, como Vampiros da Alma, Viagem ao Fim do Universo, Segundo Rosto, né, o Odisseia Além do Sol. E o Terra Tranquila está restaurado, com o aspecto correto de tela, widescreen anamorph, com todo o trabalho de cor do filme preservado e vários extras interessantes. Tem um ensaio visual que faz várias reflexões acerca da personagem, da sua trajetória ao longo do filme, e o depoimento do grande especialista Kim Newman, o maior especialista de cinema fantástico na Inglaterra, em que ele faz também todo um histórico do gênero do cinema pós-apocalíptico no cinema. Então, desde lá do cinema mudo, então é muito interessante, ele faz várias conexões que são bem aí reveladoras para nós. Então fica a dica. Quem quiser assistir o Terra Tranquila, uma boa cópia, ainda com os extras que tanto enriquecem a fruição do filme, a experiência, de aí estar correndo atrás aí dessa caixa. Com certeza, um excelente material, vocês estão de parabéns. Então é isso, pessoal, esse aqui foi o Formiga na Tela sobre Terra Tranquila, um clássico neozelandês do Geoff Murphy. Não deixe de se inscrever aqui no canal, para isso basta clicar nessa formiguinha que está aparecendo aqui na cabeça do Fernando. Também visite as nossas redes sociais e o nosso site, formigaelétrica.com.br. É isso, até semana que vem.